Olá minha gente, tudo bem com vocês? Então vamos conversar um pouquinho sobre João e Maria, de uma adaptação daquele conto, né? Aquela fábula dos irmãos Grimm, uma adaptação feita por Neil Gaiman e tem umas ilustrações que inclusive é dessa da capa, pelo Lorenzo Mattotti. Gente, que coisa maravilhosa. Eu não sou muito fã do Neil Gaiman, eu já li algumas coisas dele e não gostei. Alguns outros livros eu gostei bastante, mas eu acho que eu preciso explorar um pouco mais Neil Gaiman. E eu gostei bastante disso aqui, gente. Muito creepy, muito obscuro, muito cruel também. E tem também muito significado aqui também nas entrelinhas desse João e Maria. João e Maria é muito conhecido lá fora por Hansel e Gretel. Acho que é esse o nome do título original. Aqui no Brasil ficou conhecido por João e Maria, que conta a história de dois irmãos que tem uma madrasta, eu não entendi se era madrasta ou era mãe, e o pai, né, que estão passando ali por dificuldades muito grandes, sobretudo fome e doenças, e eles moram numa espécie de uma floresta. E a solução que essa madrasta deu para o pai era que essas crianças ficassem, eles matassem, né? E então ele não teve coragem e ele foi, o que ele fez? Ele deixou, abandonou na floresta. Mas aí então o João ele foi e conseguiu, com a Maria, retornar para casa, e o pai ficou assim deslumbrado, chorou também chorou bastante emocionado, porque ele ama os filhos demais. Mas aí eles estavam passando por uma dificuldade muito grande, passando fome, e a única solução ali que a mãe, a madrasta, viu, era que matasse essas crianças, ou então fizesse alguma coisa. Mas aí aconteceu de novo, o pai iludiu essas crianças e foi para a floresta, e lá na floresta ele conseguiu definitivamente que essas crianças ficassem perdidas, né? Ele voltou e essas crianças ficaram perdidas ali na floresta. Chegou a noite e muitas das coisas aconteceram. E eles conseguiram encontrar uma casa. E essa casa era uma casa meio que de doce, construída... É uma fábula, né? Ela construída de doces para atrair pessoas. E dentro dessa casa existia uma velha. Era uma velha que morava sozinha ali no meio da floresta. E conseguiu ali, os meninos já estavam morrendo de fome, ela deu de comer ao menino, deu de comer a Maria, e nessa comida eles colocaram uma espécie de sonífero, e aí prendeu o Joãozinho, né, prendeu o João lá numa masmorra, e a Maria ficou trabalhando para ela como se fosse uma espécie de escravo. E nesse ponto aí é bem importante relatar, porque ela estava querendo, de certa forma, se alimentar, porque ela dizia sempre que não tinha, era difícil, a escassez de carne ali era muito grande, e depois que os meninos descobrem que ela estava querendo realmente comer ela, e aí eles conseguem armar uma armadilha e matar ela, inclusive dentro de um forno lá com fogo e tal. Nesses pontos, acho assim, pontos assim cruciais para o entendimento, e muito misticismo, sobretudo permeando aquela época, que ali é uma coisa que é bem relatada, que inclusive tem um pós-fácil, podemos dizer assim, que relata que essa história é uma história assim meio que verídica, e que foi uma espécie de coisas que realmente aconteceu, claro que está bastante modificada, mas foram coisas que aconteceram ali na Idade Média, e que ocorreu uma grande fome, e essa fome foi algo que ela foi muito alastrador ali na Europa. E daí surgiu essas fábulas, que quem contou inclusive essa fábula para os irmãos Grimm, essa história que os irmãos Grimm modificaram, né, foi a esposa de um deles. E isso ela contou já bem antes de eles casarem. Mas aí também tem essa parte toda da história, que a gente vê toda essa parte do abandono das crianças, né, da fome. Também tem essa questão da bruxa lá, que podemos dizer bruxa porque um significado bem interessante, que como a forma que ela morreu, né, a forma que essa velha morreu,
como se fosse numa fogueira. Era muito comum na Idade Média as pessoas que eram suspeitas de bruxaria morrerem em fogueiras. Tocaram fogo nelas, e na Inquisição tinha muito disso também. Outro ponto interessante era o canibalismo, que tinha muitos disso, que era algo muito profano naquela época. Aí existe hoje também, hoje é muito profano isso, né? E o canibalismo era um crime e era coisa muito cruel. Também tem essa parte toda dela falar sobre comer as crianças, e tem essa parte toda do canibalismo. Também a gente descobre coisas depois de toda essa história, como parte de outras vítimas, como por exemplo roupas, instrumentos, acessórios das vítimas que essa velha pegou. Eu achei muito complexa essa parte dessa história dessa senhora, e algo muito cheio de significado. Tem uma parte aqui muito interessante que eu gostaria de ler aqui para vocês, que eu gostei bastante. Não seria exatamente a história de João e Maria, mas algo sobre aqui tem um título desse texto, que é Um Conto de Fadas e Suas Transformações, que ele diz assim: quando em 1806 Napoleão invadiu o pequeno reino alemão onde viviam os irmãos Weyland e Jacob Grimm, ou seja, os irmãos Grimm, começaram a reunir fábulas locais como forma de desafiar a dominação cultural dos franceses. Aí tinha assim, eles escreviam as histórias que ouviam de conhecidos e vizinhos, que é o caso de João e Maria, né, que eles ouviram essas histórias. Aqui foi a forma como começaram os irmãos Grimm, né? Entre os quais uma garota de 12 anos, Harriet Dorothy White, conhecida também como Dotten, foi ela quem contou aos irmãos Grimm a história de Hansel e Gretel, que no Brasil é conhecido como João e Maria. Que depois essa Harriet veio ser a esposa de um dos irmãos Grimm. Então aqui nesse texto de Contos de Fadas e Suas Transformações, eles falam todos os significados dessa fábula muito incrível, que ele diz assim, que a história de João e Maria foi publicado pela primeira vez em 1812, na uma coleção de fadas dos irmãos Grimm. E historiadores acreditam que a origem desse conto pode estar no período medieval, como eu disse a vocês, quando a Grande Fome, em 1315, levou as pessoas comuns a abandonarem seus filhos e se alimentarem de carne humana. E achei bem interessante conhecer esse outro lado, que eu não conhecia dessa história de João e Maria. Eu já tinha ouvido essa história de João e Maria na infância, há muito tempo atrás, e achei assim, nunca tinha pensado nos significados que tem por trás, né? Mas um outro livro que eu li de fábulas, que acho que é de Charles Perrault, Contos da Mamãe Gansa. E eu achei muito interessante porque foi uma edição da Kozak, que eu nem tenho mais essa edição, que eu achei bem interessante porque ele sempre contava a história e também contava a moral da história. E eu acho que todas essas fábulas aqui, ela tem uma moral, ela tem uma história por trás, ela tem algo verídico por trás. E assim, quando eu comecei a ler isso aqui e terminei, eu fiquei muito envolvido, eu disse, caramba, eu preciso ler mais fábulas, mais esses contos dos irmãos Grimm. Eu tô louco assim para ler mais textos, mais histórias desses dos irmãos Grimm e ver os significados por trás. E gente, surpreendente. Além do mais, esse livro é capa dura e eu amei demais. Tem umas ilustrações assim bem sombrias, porque traz um pouco essas ilustrações, ela de certa forma ela traz um pouco desse lado sombrio do conto dos irmãos Grimm, que eu creio que seja isso que o próprio Neil Gaiman queria mostrar, esse lado sombrio, não só o significado em si, mas esse lado sombrio da história dessas duas pessoas. E gente, é isso, eu espero que vocês tenham gostado, leiam com certeza, esse livro é maravilhoso, é publicado pela Intrínseca, enfim, leiam.
Se você já leram outros contos dos irmãos Grimm, me indique aqui, eu quero saber eu quero sugestões de outros contos deles. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá aquele like. Se não está inscrito no canal, se inscreve. Até uma próxima e tchau!